lê Bíblia, mas quando chega dentro da congregação, isso é Dragon Ball Z, isso não é poder de Deus não. E quem não quer as coisas de Deus vai buscar em outra fonte. Moisés e Arão sabiam qual era a fonte, mas eles sabiam e não fizeram. Pegaram fogo estranho, ninguém sabe de onde foi esse fogo. O autor sagrado não fez questão de dizer de onde era, porque coisa estranha não precisa estar dando muito crédito, nem muita visibilidade, mas denunciou que eles pegaram fogo estranho. Eram as pessoas erradas, na hora errada, fazendo a coisa errada, e foram fazer a mesma performance, o mesmo trejeito. O Deus que manda fogo, que ele é o próprio fogo, mandou um fogo consumir os dois. Na minha casa não. Pode ter roupa de crente, credencial de crente, mas se não estiver na santidade, eu não permito oficiar diante do meu povo. Deus ainda exige esse padrão de santidade, viu? Querida igreja, Pai do Senhor Jesus, é uma alegria estar aqui. Sendo essa a minha última participação, quero registrar então também meus agradecimentos, a paciência dos irmãos em nos receber aqui pela terceira vez, e agradecer ao apacentador deste rebanho, pastor Oliveira, e a liderança da Umadup, bem como toda a igreja, pela maneira mais que honrosa que sempre nos acolhem. Não me sinto estranho aqui, evidentemente que somos membros do corpo de Cristo, mas a maneira carinhosa com a qual os irmãos nos recebem. Deus abençoe a todos, é uma alegria rever muitos irmãos, que Deus tem nos dado a alegria de conhecer e de congregar em alguns cultos, como a irmã Sayonara e sua família. Deus lhe conserve assim, nessa simplicidade e desse jeito espontâneo que Deus lhe deu. Meus irmãos, vamos voltar ao livro de Levítico, uma oportunidade tão maravilhosa que Deus tem nos dado de meditar nesse livro. Inclusive, quando acabou o culto ontem, eu fiquei ali surpreso com as mobílias, as réplicas, né? Se tivesse me avisado, eu tinha pedido para trazer, ia falando e mostrando, mas é claro, né, que estou brincando, mas muito bonito. E eu perguntei quem foi que fez, e os irmãos responderam, foi Bezalel e a Oliabe. Digo, então, tá certo. Glória a Deus, não é, irmãos? Que Deus abençoe o trabalho, até para isso tem galardão de Deus. Eu tenho a certeza que há um galardão de Deus para esse tipo de trabalho. Não, evidentemente, se for pegar esse candelabro agora, pastor, botar aqui, todo mundo que for cultuar, olhar diante do candelabro, fazer uma misura, ou pegar a arca da aliança e botar os obreiros para carregar, que evidentemente não faz nenhum sentido. Mas no sentido didático, no sentido de uma apresentação. Mas tem igreja por aí que o pastor está botando estola, mitra, tocando chofar, botando quipá na cabeça, e eu fico imaginando Jesus olhando tudo isso do céu e dizendo, vocês estão recosturando o véu que eu rasguei. Mas ele vai dar uma pancada na cabeça desse povo e vai ajeitar, eu creio que vai. Meus irmãos, nós paramos ontem no lugar santo, faltou entrar no Santo dos Santos. Quem quer entrar no Santo dos Santos? Glória a Deus. E o sacerdote, então, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha aquele véu para lembrar a ele que era até ali e não mais adiante. Ninguém podia entrar no último recinto, o recinto sagrado. Somente o sumo sacerdote, e uma vez por ano, na convocação chamada por Deus de dia da expiação. Então o véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo tinha essa ideia de impor um limite reverente naqueles que oficiavam dentro do tabernáculo. E evidentemente que para o sumo sacerdote, ou grande sacerdote, o sacerdote principal, era um grande privilégio adentrar, mesmo que anualmente, no Santo dos Santos. Privilégio esse que vinha carregado de responsabilidades. E essas responsabilidades vão ser descritas por Deus, mais especificamente a partir do capítulo 8, quando Deus mostra a Moisés a consagração de Arão e dos seus filhos. Não era só comprar o diploma de sacerdote.
A partir do verso 6, nos mostra o texto que eles tinham que ser lavados com água, recebiam uma túnica, eram cingidos com cinto, depois um manto, um éfode, um cinto lavrado, o peitoral onde se carregava o urim e o tumim, a mitra sobre a cabeça, a coroa da santidade. Observem que não era de todo jeito, havia uma série de apetrechos da indumentária que caracterizava aqueles que oficiavam ali. E no verso 12, que é o mais principal, era derramado o azeite da unção sobre a cabeça do sumo sacerdote, representando também essa disponibilidade do poder que o Espírito Santo derramaria sobre a igreja no Novo Testamento, na Nova Aliança. Porque na Antiga Aliança, só 3 grupos de pessoas eram ungidos com óleo: reis, sacerdotes e profetas. Mais ninguém. E aqui nós vemos o sumo sacerdote recebendo este azeite da unção, apontando para uma realidade que Cristo ia inaugurar, quando não só reis, sacerdotes e profetas receberiam esta unção, mas todo crente, todo salvo receberia essa unção. Porque Pedro diz que nós somos nação santa, nós somos povo adquirido, nós somos sacerdócio real, glória a Deus, nós somos geração escolhida, e agora nós temos esse privilégio também de receber esta unção. Mas um privilégio que é carregado, evidentemente, de responsabilidades. E essas responsabilidades vão ser mostradas aí, do capítulo 8 ao capítulo 10, que exigia um nível de santidade muito alta do sacerdote. Porque tudo que envolvia o culto a Deus era relacionado à santidade. Porque Deus é santo. Então, santo era o tabernáculo, santas eram as ofertas, santas eram as mobílias, santas eram as festas, da convocação. Então, tudo no culto era santo, era consagrado, remetia à ideia de pureza, para entrar num contraponto ao culto pagão, o culto de matriz cananeia, que era um culto que envolvia oferendas aos mortos, sacrifício de humanos, prostituição cultural, relações sexuais ilícitas, automutilação. Então Deus vai criar um tipo de culto isento de todas essas mazelas, para reafirmar a santidade dele. E se tem uma coisa que caracteriza a personalidade de Deus, é a sua santidade. Hoje os artistas sobem nos trios elétricos por aí e quer dar aula sobre quem é Deus, e todo mundo diz logo que Deus é o que, igreja? Amor. É o que as pessoas querem dizer que Deus é. Mas nós temos que entender que os atributos de Deus não se resumem somente ao amor. Aliás, os atributos de Deus, eles coexistem numa perfeita harmonia, e um não anula o outro. Antes de Deus ser amor, ele é santo. Isso faz parte de Deus, é inerente a Deus. Isso é tão próprio da natureza de Deus, que quando Deus faz juramentos, por exemplo, no livro de Amós, no capítulo 4, no capítulo 6, ele diz assim: eu vou jurar por mim mesmo, eu vou jurar, eu vou testemunhar pela minha santidade, mostrando que aquilo fazia parte da sua personalidade. Então o culto a Deus tem que envolver santidade, é pré-requisito, porque Deus não aceita qualquer coisa. Essa ideia da dispensação da graça, de que o culto agora é mais simples, é mais fácil, pode vir de todo jeito, que Deus recebe, porque só está interessado no coração, isso é um grande erro, porque quando nós lemos o Levítico, acompanhado da carta aos Hebreus, como eu disse ontem, a gente percebe que a liberdade, ela vem acompanhada de responsabilidade. E Deus vai dar aqui no capítulo 17 até o capítulo 26 de Levítico, aquilo que os estudiosos chamam de código da santidade. Leis que retratam um santo viver cotidiano. É interessante que alguém diz assim: não, olha, aqui na igreja eu sigo o padrão, mas lá fora eu fico mais light, mais diet. Aqui dentro eu boto tal roupa, eu me sinto de um jeito, eu canto um hino, fico bem comportadinho, mas lá fora é mais à vontade. Deus, ele não enxerga a gente com essa fatia, uma maneira de ser aqui e uma maneira de ser acolá. Tanto que em Levítico ele dá uma relação de regimentos, de como o crente deveria se comportar no culto, e do capítulo 17 ao 26, como o crente deve se comportar no dia a dia. Ou seja, o padrão de santidade que ele exige aqui dentro é o mesmo que ele exige lá fora. Porque enquanto a gente está lá fora, alguém olha e diz: é hebreu,
adora ao Deus Jeová. Conheço, isso aí é crente. Isso aí é servo do Altíssimo, esse aí é filho de Deus. Então o mundo ele tem que entender que é indissociável a nossa prática da nossa confissão. E o princípio que está aqui em Levítico, evidentemente serve para nós ainda hoje. Uma prova de que Deus não recebe qualquer oferta e nem qualquer ofertante. No capítulo de número 21, versículo 21, o Senhor diz: nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Só podia exercer o sacerdócio se tivesse DNA da tribo de Levi. Mas ainda assim não podia apresentar nenhum defeito físico. Não podia ser anão, não podia ter um defeito na perna, não podia ser cego e tantas outras coisas que vocês conhecem. Nem deformidades na pele Deus aceitava. Ah, então Deus é racista, Deus tem isso, tem aquilo, de fobia contra esse tipo de pessoa, aquela. Claro que não. O princípio aqui é que Deus queria alguém perfeito. Só que a perfeição aqui, ela era demonstrada no aspecto físico. Na nova aliança, a perfeição que Deus exige é moral. Aí eu pergunto aos irmãos, qual é a perfeição mais difícil? A física ou a moral? Isso é uma pergunta retórica, para você fazer aí uma análise. Então o culto da nova aliança, a exigência é muito maior. Agora, claro, eles não deixavam de ser filho de Arão. Eles continuavam sendo filho de Arão. Mas não podiam exercer o privilégio do ofício por completo. Eles podiam até entrar na tenda da congregação. Eles podiam comer da oferta, porque eles iam viver daquilo. Eles eram de linhagem sacerdotal, mas eles não podiam apresentar ao Senhor o sacrifício. Então alguém que está em imperfeição moral, talvez ainda continue sendo filho de Deus. Talvez continue frequentando o culto. Alguém que está com pecados encobertos, alguém que está com o pão mofado diante de Deus, não é? Às vezes entra no tabernáculo, senta do nosso lado, não é? Assiste o culto, dá glória a Deus, contribui, faz parte da festa, mas o Senhor olha do céu, passa aquele raio-x, né? Aquele PET scan que eu falei ontem, moral, e diz: eu não estou aceitando, porque não está puro, não está aperfeiçoado, não é? Não há aí confissão de pecado, há uma deformidade moral. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Esse ofertante aí, ele está reprovado. E o que é que vai fazer? Deus vai matar? Deus vai destruir? Vai queimar? Não. Ele nos convida ao conserto. Ele nos convida ao tratamento. Ele nos convida à purificação. Ele está aqui para nos renovar, para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para que quando a gente entre pela porta, o céu se abra e diga: hoje vai subir oferta, hoje vai subir incenso, hoje vai ter adoração no altar, porque está chegando aí um adorador que chama a atenção de Deus no trono. É necessário essa perfeição, perfeição moral, perfeição espiritual. Mas não basta você vir arrumado, bonito, tranquilo, ser dizimista fiel, comprar toda a lição da EBD, ter a fala de todos os congressos da UMADUP. Não adianta você ter a sua foto no quadro dos pioneiros, se evidentemente você não tem o que oferecer a Deus. E se o que você oferece é de todo jeito. A denúncia de Malaquias ao culto daquela época é que o povo trazia pão mofado, trazia animal coxo para Deus, e Deus ficou irado com aquele culto e usou Malaquias para denunciá-lo. Aqui em Levítico, no capítulo 22 e no versículo 20, essa história de que Deus recebe qualquer louvor, o que importa é o coração. Isso não tem guarida bíblica. Capítulo 22, versículo 20, Deus diz: nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Tem que vir, tem que trazer alguma coisa. O que você vai entregar tem que entregar completo e ainda tem que ser de qualidade, senão Deus não recebe. Então esse culto de improviso, esse culto se vira nos 30, esse arrumadinho de culto que é feito de última hora, Deus na nova aliança ainda continua rejeitando. Porque quando nós nos achegamos à santidade de Deus, não é qualquer coisa que vai chamar a atenção dele, não é? Agora, que tarefa difícil, hein? Para a gente chamar a atenção de Deus, nós falhos, imperfeitos que somos. Porque se eu levantar aqui e disser: quem é perfeito nessa noite, levanta a mão e dê um glória. Não sei se alguém tem coragem de levantar a mão. Eu não tenho. E Deus sabe que a gente é falho, imperfeito, inconclusos
nesta caminhada, por isso que ele providenciou Cristo. Veja aí, Colossenses capítulo 2. Jesus veio para completar o que faltava. Jesus não veio realizar o sonho da casa própria, nem veio fazer você dar a volta por cima, nem veio lhe dar a vitória para quem te viu ver agora você no palco, nada disso. O que foi que Jesus veio fazer? Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Tem solução para a nossa imperfeição: Cristo em nós. Observe que Paulo não diz, vocês são perfeitos, porque ser é diferente de estar. Paulo diz que nós estamos, é uma posição, só estamos perfeitos porque estamos em Cristo. Se a gente sai da presença do Senhor, a gente perde esse estado de perfeição. Mas quem permanece no Senhor vai atingir um estado de perfeição que não será mais momentâneo. É a última etapa da salvação, a glorificação. Quando a trombeta soar, aquela parcela de perfeição que nos falta, o Senhor nos dará, e nós seremos semelhantes a Ele, partilharemos desta natureza glorificada, desta perfeição que não só é física, mas sobretudo moral e espiritual. Porque a gente gosta muito de cantar acerca do arrebatamento, que a gente vai ser perfeito, e não vai ter mais bico de papagaio, e vai voltar a ter todos os dentes, e o olho vai enxergar bem. Ótimo, graças a Deus, que nosso corpo vai voltar a ser perfeitamente, no ponto de vista físico. Ninguém vai mancar lá, ninguém vai ter nenhuma deficiência, glória a Deus. Mas o principal motivo da nossa alegria é a perfeição moral que o Senhor vai realizar em nós. Porque Deus não está interessado em medidas físico-anatômicas. Deus quer que a gente seja parecido com Cristo. Essa é a meta de todo crente, é caminhar em perfeição até atingir a estatura de varão perfeito. E isso não é medida de bíceps nem de tríceps, isso é um padrão de código de vida, de santidade moral, ética e espiritual. Alguém olhar de longe e dizer, é crente, eu vejo Deus nele, eu vejo Deus nela, e o mundo às vezes não sabe nem denominar essa perfeição espiritual, não é? Aí diz assim, irmã, eu vejo que você tem algo bom, você transmite boas vibrações, né? Alguém olha assim lá na faculdade, no trabalho, eu sinto que você tem uma energia positiva, seu santo bateu com o meu. Nada disso, é porque eles não sabem dar nome às coisas. Mas o mundo que anda em trevas está testificando inconscientemente que há um reflexo, não é um brilho próprio, mas é um reflexo da glória da resplandecente estrela da manhã. Porque quem vai se aproximando dele, como Moisés subia o Sinai e via a glória de Deus, quando descia do monte, tinha que colocar uma toalha, um lenço no rosto, porque ficava nele os resquícios da manifestação física da glória de Deus, e alguém não suportava ver. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que agora nós, com a face descoberta, sem pano, igreja, nós refletimos esta glória como um espelho para o mundo. É a prova de que há um Deus vivo. É a igreja quando anda nesta terra escura, refletindo a glória do El Shaddai. É a prova de que é um Deus vivo. Essa perfeição moral e espiritual que a igreja carrega no seu viver. Então, esse padrão de santidade que era exigido por Deus no culto, que também era exigido no dia a dia de vida, era o caminho para a manifestação da glória de Deus. Só há manifestação da glória de Deus aonde há santidade. E o projeto de Deus não era criar um bocado de robô para ficar fazendo a tarefa a todo instante na sua presença. O objetivo de Deus, como eu disse ontem, repito, era revelar-se, era mostrar a sua presença, era mostrar a sua glória. Observe em Êxodo, um livro um pouco antes, no capítulo 36, ou melhor, na verdade, no capítulos anteriores, 29, quando o Senhor diz, já no verso de número 38,
Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro de manhã e outro à tardinha. Era 2 sacrifícios diários, no mínimo. Isso aqui fala de fidelidade na adoração. Deus queria olhar para o altar e ver sempre uma oferta. O pastor perguntou aqui quem tinha coragem de vir uma semana para o culto. Às vezes a gente faz culto lá 3 dias, tem que implorar os irmãos para vir. Implorar. Tem irmão que se vem para um culto de tarde, ele entra num estado de semicoma que ele não consegue vir de noite. Se ele vir para um culto na segunda e na terça, na quarta ele já está pedindo clemência. Tem que ficar uns 3 dias em casa para se recuperar. Só vim lá no domingo. No Antigo Testamento Deus disse: eu quero olhar para o altar de manhã e ver a fumaça subindo. Eu quero olhar para o altar no entardecer e quero ver a fumaça subindo. Eu quero vocês ir dormir de noite, mas de madrugada olhar para o altar e ver a fumaça subindo. Olha, igreja, isso é mistério, é lindo. Porque o sacerdote ia dormir, mas antes de dormir, ele já deixava a oferta do dia seguinte pré-pronta. Pré-pronta. Para quando chegasse de manhã, já está tudo pronto. Só tirar a cinza do altar, colocar mais lenha para o fogo reacender, e o sacrifício já estava pronto para de manhã, logo cedo, Deus já fazer isso. Estou gostando. Me agrada. Me alegra. Me satisfaz a adoração do meu povo. Estou recebendo. E o sacerdote já passava o dia trabalhando, mesmo que não viesse ninguém trazer oferta, o sacerdote já tinha providenciado pelo menos 2 para o Senhor durante o dia. Hoje a gente vai chamar uma pessoa para cantar. Repito, ela ainda vai procurar o CD, decidir qual é o hino que vai cantar, procurar onde é que está o instrumento, onde é que coloca o cabo. E Deus no trono de braço cruzado perguntando assim: qual é a hora que começa esse culto? Aqueles que pregam e acham que são mais crentes que todo mundo, não prepara nada, não estuda, quando chega aqui, deixa eu ver o que eu vou falar, irmão. Não, isso aqui não, Deus. E outra parte, é a geração do improviso, do arranjado. Povo que não sabe onde está a lenha. Aleluia. Povo que não sabe onde está o cordeiro. Povo que não sabe mais, pastor, me perdoe falar isso, não sabe mais nem onde está o tabernáculo, zanzando pelo deserto, dizendo: eu quero ver a glória. Você não vai ver glória nenhuma. A glória tem endereço certo, e ela passa pelo serviço, pela adoração, pelo quebrantamento, pela humilhação, pela vida consagrada, pelo caminho de santidade, por uma vida prostrada no altar de Deus. Senhor, eu não quero sair daqui. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Olha onde crente gosta de estar: no altar. Hoje o povo quer estar no pedestal, num palco da vitória, num palanque do milagre. O povo quer estar elevado para todo mundo ver. Lugar de crente não é se elevando, lugar de crente é se derramando no altar. Para entrar no altar eu me abaixo, para entrar no altar eu me humilho, para entrar no altar eu me derramo, porque grande somente é o Senhor. Nós todos somos vistos com Ele como nada. Altar, eu encontrei os teus altares. O povo hoje quer a cadeira de honra. O povo hoje quer o patamar, a passarela dos vitoriosos. A passarela que nós vamos andar é a do sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Anda nessa estrada cheia do sangue do Calvário, que ela desemboca no Santo dos Santos, onde a glória de Deus é revelada na vida daquele que Ele presta um culto aprazível. Esse é o caminho. Essa continua sendo a receita. E Deus diz: eu quero que tenha sacrifício de dia, eu quero que tenha sacrifício ao entardecer. Qual é o propósito disso? Um mero rito? Uma mera matança de animais? Não. Verso de número 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei. Olha aqui, encontro. Deus é Deus de encontro. Onde vos encontrarei para falar contigo ali. Os outros deuses o homem vem
fala, fala, fala e nada. O Deus Jeová, quando a gente chega, ele já está esperando. Veio, não foi? Vai me entregar o que eu pedi? Está disposto a me adorar? Te prepara, porque eu vou falar contigo, eu vou trabalhar na tua vida. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. A presença de Deus não faz a gente tirar o pé do chão e pular. A presença de Deus não faz a gente ter delírio e ter êxtase e depois ir para casa e continuar a mesma coisa. Quem está envolvido na glória de Deus vive santificado, porque a presença de Deus tira as mazelas, arranca as sujeiras, tira os catombos. Tem gente que pula, corre, e quando dobra a esquina, vai falar de novo de Netflix, de Big Brother Brasil, vai falar de tanta coisa, não fala nem do culto. Se você pergunta qual foi a palavra, sei não, foi tanta glória que eu nem me lembro. Que mentira, a glória de Deus não causa amnésia, né? A glória de Deus, pelo contrário, fixa em nossa mente o que ele falou, porque Moisés não tinha gravador de voz, Moisés não tinha câmera para gravar o que Deus estava falando, não. Ele passava 40 dias em cima do monte e Jeová descendo rolo, entregando conteúdo, e quando ele descia, ele vinha com o fax de Jeová, ele vinha com um livro, está aqui o que Deus falou. A presença dele foi gloriosa, mas gerou conteúdo, e esse conteúdo transforma, esse conteúdo edifica, esse conteúdo lapida o povo para ser santo ao Deus El Shaddai. Hoje a pessoa diz que sobe o Monte Sinai, roda, cai, e quando você pergunta o que teve, ele diz: não sei, só foi que foi mistério, foi muito manto, foi muito fogo. Isso é uma pipoca de micro-ondas. Instala com 2 minutos, mas depois de 3 minutos não tem mais nada para instalar. Você ainda bota de novo mais 1 minuto para ver se sai alguma coisa, não sai mais nada. E depois de 30 segundos fora do micro-ondas já está murcho. Mas quem tem altar com fogo de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde é diferente. Aleluia. Ele vem para o congresso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Depois de 15 dias você encontra com ele, a fumaça ainda está subindo. Irmão, como é que tu está? Eu ainda estou mastigando, minha filha, a palavra daquele dia. Tu lembra que Deus falou assim? Tu lembra que Deus falou daquele jeito? Ainda está incendiando o meu coração. Há uma chama de Deus que vai estar acesa neste congresso, na vida de crente. Mas não é isqueiro, nem é acendedor automático, não. Ele está descendo fogo no teu altar. E tu vai passar a semana, vai passar o mês, vai passar o semestre, vai passar o ano. Tu crê que essa chama vai ficar acesa? Vai tirando só a cinza e bota mais lenha. Tira a cinza e bota a lenha. E ele se responsabiliza para mandar o combustível santo, para que a chama permaneça viva na vida de um crente fiel. E ali vos santificarei com a minha glória, verso 45, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E Deus vai cumprir esta promessa, porque quando Moisés, ele realiza todos os procedimentos, e confecciona todas aquelas mobílias e os recintos sagrados, é muito bonito que na inauguração, vamos lá ao capítulo 40, ainda estamos no livro do Êxodo. É muito bonito como Deus vai demonstrar que estava presente. Na inauguração do tabernáculo, aconteceu algo muito lindo, a partir do verso 34. Então, depois que estava tudo pronto, quando a gente vai só cortar a fita, que entra tocando com a banda, aquela coisa linda de inauguração de templo. Vê o que aconteceu. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aí vem Moisés todo ancho para cortar a fita e inaugurar. Quem disse que ele conseguiu entrar? Porque a glória física de Deus preencheu aquele ambiente. Todo mundo que estava lá fora via que Deus estava ali presente. Isso se repete no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão também cumpre os requisitos e inaugura o templo físico. Agora não mais tabernáculo móvel. O templo era físico, era fixo. E quando ele vai inaugurar também, que vai entrar, o grupo de sacerdotes não consegue. Porque a glória de Deus encheu o templo. E que coisa tremenda, como aqui em Êxodo, Deus fez cair fogo do céu. Não precisou de fósforo. Cadê o fósforo? Não. Ele é a fonte do céu. Ele acendeu um fogo tremendo.
e aquele fogo e aquela glória encheu o ambiente, a fumaça do holocausto subiu e o povo soube que Deus estava recebendo aquele culto. Quando Deus recebe um culto da congregação, Ele responde com fogo e glória. Só termine de cultuar quando Deus respondeu o seu culto com fogo e glória. Eu estou falando algo aqui que é sério e é para um povo que é pentecostal, mas antes de ser pentecostal é crente. Se você cultua Deus e o seu culto não é respondido com fogo do Espírito Santo e a glória de Deus, seu culto ainda não subiu. Sua oferta ainda não foi aceita. Você está dependendo da oferta dos outros, do culto dos outros, mas agora a responsabilidade é individual. Deus exige de nós um sacrifício que seja aprazível a Ele, para que Ele possa responder o nosso culto com fogo e com glória. Isso independente de cantor, de pregador, de orquestra, de grupo, de banda, de missionário, de apóstolo, de anjo, de arcanjo, de querubim. O negócio é você e Deus. Deus e você. Ele está olhando para o teu altar. Se a oferta estiver aparelhada, o céu já está se abrindo para abrir caminho, para o incenso subir e a glória de Deus descer. A receita é simples. Só que Deus sabe que a gente é falho e imperfeito. Nós muitas vezes erramos no caminho. E se depender da nossa eficiência e da nossa eficácia, quase nenhum culto vai ser aceito. O povo de Israel tinha muito cuidado. Porém, às vezes ainda derrapava, fugia das regras. Um exemplo seríssimo foi Nadab e Abiú. Nadab e Abiú cresceu vendo como eram as coisas de Deus. Estavam naquele grupo que junto com Moisés, Arão, Josué e 70 anciãos subiu o Sinai e viu a glória de Deus descer, Deus se apresentar fisicamente. Eles viram os pés de Deus. Deus é espírito, claro, mas ali é uma figura da teofania de Deus. E ficaram maravilhados. Eles sabiam qual era o regulamento de Deus. Viram seu pai ser consagrado por Moisés para oficiar como sumo sacerdote. Não eram frequentadores de culto, eram pessoas que estavam relacionadas ao sacerdócio levítico. Eles conheciam a lei. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles viram Moisés e Arão entregar uma série de sacrifícios a Deus, ficar 7 dias lá dentro da congregação para receber a aprovação divina. Só no 8º dia que saíram para poder entregar a oferta. E foi algo tão tremendo que Deus recebeu, porque Moisés não disse para Arão: cadê o isqueiro? Não, eles só levantaram a mão, moveram a oferta diante do povo, e Jeová do céu, sem acendedor automático, sem isqueiro, sem fósforo, acendeu a chama. O povo ficou maravilhado. Rapaz, o negócio é sério. Esses homens são crentes. Porque tem gente que é assim, pega o céu com a mão. Só que a gente olha o efeito, mas não sabe como é que está os bastidores lá do dia a dia. Quando chega aqui, canta, prega, profetiza: eita, eu quero ser como essa pessoa. Mas há um preparo. E o povo viu só Moisés e Arão levantando a mãozinha assim, ó, e a labareda acendendo. Eita. Aí acho que Nadab e Abiú olhou e disse: ai, varão, só faz assim, ó. Mexe assim que o fogo cai. Performance. Há uma geração aí de Nadabs e Abiús querendo performance, mas não tem essência. Não tem altar, não tem preparo. Não passa no processo. Não tem momento a sós com Deus. Não visita o lugar secreto. Não dobra o joelho para orar. Não lê Bíblia. Mas quando chega dentro da congregação, isso é Dragon Ball Z, isso não é poder de Deus não. E quem não quer as coisas de Deus vai buscar em outra fonte. Moisés e Arão sabiam qual era a fonte, mas eles sabiam e não fizeram. Pegaram fogo estranho, ninguém sabe de onde foi esse fogo. O autor sagrado não fez questão de dizer de onde era, porque coisa estranha não precisa estar dando muito crédito, nem muita visibilidade. Mas denunciou que eles pegaram fogo estranho. Eram as pessoas erradas, na hora errada, fazendo a coisa errada. E foram fazer a mesma performance, o mesmo trejeito. O Deus que manda fogo, que Ele é o próprio fogo, mandou um fogo consumir os dois. Na minha casa não. Pode ter roupa de crente, credencial de crente, mas se não estiver na santidade, eu não permito oficiar diante do meu povo. Deus ainda exige esse padrão de santidade, viu? Tem muito Nadab e Abiú aí dentro dos templos, achando que Deus se engana com performance. Ele ainda tem fogo para consumir alguém que está na sua presença indevidamente. Ele ainda consome. Não que ele vai fulminar na hora do culto, mas ele ainda remove. Ele ainda remove, igreja.
E o negócio foi tão sério que Deus disse para o pai, Arão, nem chore. Você está proibido de chorar. Isso é para o povo aprender que diante de mim há um elevado padrão de santidade para oficiar na minha presença. E vai colocar logo 2 pessoas no seu lugar. Há 2 outros sacerdotes que vão substituir Nadab e Abiú. E eu quero dizer com isso que Deus sempre tem alguém para colocar para fazer a obra dele. Aleluia. Eleazar e Itamar, capítulo 10, versículo 6. Eles foram convidados para dar continuidade, pois eram também filhos de Arão. Deus sempre tem alguém na brecha para usar nos seus mistérios. Deus sempre tem alguém preparado para envolver na sua glória. Você é um dessa geração que foi chamada para fazer a diferença. Enquanto alguém não valoriza mais as coisas de Deus, enquanto alguém chega no culto depois que começa, vai embora antes de terminar, vai de todo jeito, ainda tem alguém dizendo, Senhor, me ensina. Eu quero te agradar, ó Pai. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir o teu projeto. Eu quero fazer as coisas da maneira que o Senhor quer. E Deus honra, irmãos. Deus honra. Às vezes a grande multidão não está interessada. Às vezes a grande multidão não está envolvida. Mas há um povo dentro do povo. Que coisa, né? Que está na brecha, está no altar. Senhor, é fogo e glória. Eu só quero isso. É glória e fogo e glória. Eu não vim aqui para outra coisa não. Aí por causa de 2, 3, 4, meia dúzia, que está no altar com oferta queimada, incenso suave na narina de Deus, o fogo e a glória é derramada, e uma multidão é beneficiada. E isso acontece ainda nos dias atuais. Mesmo Deus orientando, esses homens às vezes erravam. Deus era tão organizado, alguém acredita a Henry Ford, né, a divisão de trabalho, mas quem criou isso foi Deus. Porque o povo era seminômade e vivia se mudando de um lado para o outro. Toda hora tinha que montar e desmontar aquele tabernáculo. Deus dividiu 3 grupos: os filhos de Gerson, os filhos de Coate e os filhos de Merari. Um grupo era responsável pelas lonas, pelas cortinas, pelos véus. Outro grupo era responsável pelas mobílias propriamente dita. E outro grupo era responsável pelas colunas, pelos varais, pelas pinças. Vê como Deus é organizado. Tinha gente para carregar até o varal. E quem era para carregar varal, carregava varal. Quem era para carregar a arca, carregava a arca. Quem era para carregar a cortina, carregava a cortina. Os filhos de Corá, isso é interessante, a Bíblia é toda encaixada. Os filhos de Corá não entraram nessa lista, mas eram descendentes levíticos, né? Por isso que eles escreveram aquele salmo lindo, dizendo assim: Senhor, eu prefiro habitar nas portas da tua casa do que nas tendas da impiedade. Porque os filhos de Corá via os filhos de Gerson, de Coate e de Merari entrar, pegar os utensílios, carregar. Eles eram também da descendência levítica, mas não podia. Mas se contentava somente ficar na porta. Oh Deus, só na porta já está bom. O que a gente quer é te adorar. O que a gente quer é fazer a tua vontade. A igreja, Deus deu o privilégio de entrar no Santo dos Santos, e tem gente se comportando como se estivesse lá fora da porta. Ah, se os filhos de Corá estivessem aqui, e assim, ó, batendo na nossa face: ei, acorda, tu tem um privilégio que a gente não tinha. Ei, te move, te mexe, anda, faz alguma coisa. Tens um privilégio que não tínhamos na antiga aliança. Faz alguma coisa, porque estás diante dos santos, e quem se achega a Ele não pode se achegar de qualquer maneira. Mas o Senhor, sabendo dessas lacunas que existem na nossa vida, dessas imperfeições, dessa dificuldade que a gente tem de entregar um culto cheio do fogo, da glória, Ele vai lançar na nova aliança um padrão novo de sacerdócio. É o sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece na primeira vez na Bíblia lá em 14 de Gênesis, como rei de Salém. Depois que Abraão vence uma luta para resgatar o seu primo Ló, e dos despojos da guerra ele leva o dízimo de tudo para Melquisedeque. Gênesis 14 diz que Melquisedeque, sem genealogia, sem pai, sem mãe, claro que ele tinha, mas nunca foi registrado. Algo muito diferente, porque o sacerdócio levítico valorizava muito genealogia, dependia de genealogia.
Mas o rei de Salém, que além de ser rei, era sacerdote, o que não era permitido. Os irmãos lembrem aí de Uzias. E Abraão foi e entregou o dízimo a ele de tudo, reconhecendo a autoridade espiritual que aquele homem tinha. Fica aqui até um parêntese. Falei de dízimo ontem, vou falar hoje de novo. Que tem gente aí que vai aparecer o sacerdócio de Cristo. Porque Jesus não era da tribo de Levi. E se Jesus tivesse que depender da tribo de Levi e dessa genealogia para ser sacerdote, ele nunca ia poder exercer o sacerdócio. Porque Jesus era descendente de qual tribo, igreja, quem lembra? Tribo de Judá. Ele vinha para cumprir outra profecia, como descendente de Davi, raiz de Davi, rebento de Jessé, leão da tribo de Judá. E Judá não tinha nada a ver com o sacerdócio. Mas a carta aos Hebreus capítulo 7 diz que mudando-se o sacerdote, também se muda a lei. E Jesus não podia se declarar sacerdote sem mudança da lei. Mas Deus fez a mudança na lei, para poder instituir Jesus. Porque Jesus não era golpista não. A lei foi mudada para dar o direito a ele mesmo. Porque do jeito dessa geração mimimi, iam dizer que até Jesus é golpista. Mas Jesus, ele era sacerdote eterno e ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Profecia que o pai deu para ele no Salmo 110. Ei, filho, assenta-te aqui à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo dos meus pés. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus vai ser elevado à categoria de sumo sacerdote. Porque na nova aliança, o sacerdócio não é mais levítico, o sacerdócio é da igreja. Sim, mas quem é o sumo sacerdote deste grupo? Jesus. Na nova aliança, cada crente não é um sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote e todos nós somos sacerdotes. E nós, como sacerdote, só poderíamos ficar aonde? Lá fora. Recebendo as ofertas, trazendo ela para o altar do holocausto, lavando-se na pia e depois entrando no lugar santo e esperando o sumo sacerdote vir uma vez no ano e expiar os nossos pecados. Aí vem Jesus. Vamos lá, a carta aos Hebreus, que vale a pena a gente ver o texto, porque é tão rico, a gente vale a pena citar. Tenha paciência com a exposição da palavra. Vê Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Esse tabernáculo não é mais de cetim, de madeira de acácia, de púrpura. Esse tabernáculo é eu e você, viu, igreja? O autor sagrado diz que ele não é feito por mãos, não é desta criação. Também uma referência ao santuário celestial. Jesus não vem com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, o sacerdote entrava diariamente. Jesus entrou uma vez no santuário, porque o sacrifício dele foi único, irrepetível e suficiente para efetuar uma eterna redenção. Capítulo 10, versículo 11 diz que todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Tinha sacerdote que entregava centenas de sacrifícios. Era tão cansativo que depois vai ser instituído turnos para que os sacerdotes trabalhassem, porque era muita gente pecando. O povo peca todo dia, então todo dia tinha que levar oferta para pedir perdão. Mas Jesus entrou uma vez só. Verso de número 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados,
e está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. A Bíblia, ela é muito encaixadinha. Ela pega Levítico, ela pega Salmos, pega Hebreus e vai costurando a história da redenção. Porque Jesus chega, quando ele dá o brado na cruz como Cordeiro Imaculado, que foi o título que João Batista usou para apresentar Jesus, lá no congresso que ele fazia no Rio Jordão. Quando Jesus chegou, ele disse, está aqui, olha, o Yeshua Ramachia, está aqui fulano. Mas não, Jesus não falou nem dos títulos dele, né? Não falou nem que ele era rei, só disse assim, está nos visitando nesta tarde. Quando ele viu, né, Jesus chegando, ele se alegrou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, que alguém tinha como doido, ele abriu uma escala teológica. Abriu escala, né? Você abre apenas assim. Ele fez um salto. Ele pegou o Antigo Testamento e Novo Testamento assim com a mão e juntou, irmão, numa frase só. Porque ele pega Jesus, que é cordeiro, mas não é cordeiro qualquer, não era mais um cordeiro, era o cordeiro. E o cordeiro espia, era algo que era um paliativo, era transitório, era passageiro. Mas Jesus não espia pecado, Jesus tira. Tirar aqui significa destruir, extirpar, extinguir, rasgar, desfazer a existência. Aquele cordeiro mudo que foi para o matadouro sem dar uma palavra, passou na mão do Sinédrio, passou na mão de Pilatos, passou na mão de Herodes, passou na mão de uma turba enlouquecida, dizendo crucificam, crucificam. E alguém pensa que foi Roma que crucificou, que foi o Sinédrio que crucificou. Nada disso. Ele mesmo se entregou, ele se fez maldição por nós, porque ele era cordeiro desde a fundação do mundo, para derramar o sangue que purifica o nosso pecado. Ele é oferta perfeita. Aliás, o sacrifício levítico não envolvia só o holocausto. Tinha uma oferta que era feita com farinha, e aquela farinha era misturada, era feito um bolinho de farinha. Com o quê? Com a mão. Aquela oferta representava Cristo sendo moído. Toda vez que o ofertante fazia aquele bolinho de farinha, ele estava representando Cristo sendo esmagado na cruz. Vê que coisa tremenda da Bíblia. E Levítico diz que aquela farinha não se faz bolo só com farinha, né? Farinha com farinha não gera bolo. Tem que botar algo líquido. E o texto bíblico diz que era para deitar nela azeite. Porque Jesus tinha uma grande característica. O Espírito do Senhor era sobre ele. Lembrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo descia sobre alguém, aquela pessoa fazia a tarefa e depois ele saía. Mas Jesus, quando chega no culto, na sinagoga, senta na cadeira de Moisés. É como eu chegasse aqui hoje, sentasse na cadeira do ilustre pastor. Rapaz, que é isso? Chegasse aqui agora, rapaz, procura o teu lugar. Jesus sentou na cadeira do sumo sacerdote, porque ele é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Pegou o texto de Isaías 61 e começou a ler. Profecia e cumprimento, tudo junto num dia só. O Espírito do Senhor, ele diz assim, desceu, baixou, não, está sobre mim. Ele é sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas ao quebrantado. Ele me enviou a curar, ele me enviou para declarar soltura aos cárceres. Ei, era o bolo de farinha sendo amassado, mas o azeite sendo derramado nele. Quando ele chegava para pregar, não tinha cameraman, ele não tinha transmissão, ele não tinha assessor, ninguém carregava a pasta dele. Mas quando ele abria a boca, cadeia se quebrava, sepultura se fechava, lepra ia embora, enfermidade batia retirada, até o vento e o mar obedecia, porque o azeite estava derramado naquele homem. Aleluia, aleluia. Jesus vai ser essa oferta perfeita, mas é um grande mistério, que ele só não vai ser oferta, ele também vai ser ofertante. Ele vai ser sacrifício e vai ser sacerdote ao mesmo tempo. E na cruz, quando ele brada como cordeiro sendo moído, ele também agora, depois que entrega o seu espírito, vai começar a atuar como sumo sacerdote. E a gente viu quando ele dá o brado, ele rasga o véu do templo para entrar simbolicamente no santuário celestial, como sumo sacerdote eterno. E dizer ao Pai, pronto, eu entreguei a oferta perfeita. A oferta foi aceita. A oferta foi entregue. Fiz pelo povo. O pecado do povo agora está pago. A cela da condenação eu já risquei. O acusador chegou atrasado. Jesus, irmão, fez uma visita na sepultura para pegar a chave da morte e do inferno, mostrando que o poder de Satanás não estaria mais
com o próprio Satanás, porque o inferno e a morte já receberam voz de derrota. Deus ainda dá a eles parcialmente certo poder, mas é limitado. Até que Jesus, por fim, vença a morte, que é o último inimigo a ser vencido, disse Paulo. Mas só nessa visita que Jesus fez, ele pegou a alma do justo tudinho, tirou dali do seio de Abraão e levou para o terceiro céu, onde o justo está agora. Até o local onde o justo fica esperando a ressurreição mudou, só numa visita que Jesus fez. Quem é meu, me siga. E levou aquele povo todinho. Isso é tremendo, né? Diz o texto bíblico, quando ele brada na cruz, as sepulturas se abriram e muitos mortos foram ressuscitados. E é uma coisa tão linda, porque Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Eles se ressuscitaram, mas não foi como aquele livro de Incidente em Antares de Érico Veríssimo, não. Não ficou aquele sensacionalismo, não. Eles só apareceram depois que Jesus apareceu. Onde é que eles ficaram esses 3 dias? Ninguém sabe, até Jesus ressuscitar. Mas depois que Jesus aparece e visita, e tantas pessoas lhe vêm, quase 500 testemunhas oculares, é que eles vão aparecer. E Jesus agora entra no santuário celestial, entrega essa oferta perfeita, mas ele vai fazer uma coisa que nenhum sacerdote e nenhum sumo sacerdote fazia. O sacerdote trabalhava o dia todo, mas trabalhava em pé. Na réplica do santuário não tem cadeira. Alguém pode perguntar, cadê a cadeira? Não tem. Cadeira é um negócio da nova aliança, de culto da gente. A gente passa mais tempo sentado. Mas na antiga aliança era em pé o tempo todinho. Sacerdote não se sentava nunca. Mas Jesus, que é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 8, ou melhor, que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 10, diz que ele, terminando o sacrifício, quando terminou a tarefa, sentou-se. Alguém achou ruim porque ele sentou na cadeira de Moisés na sinagoga? No santuário celestial ele terminou o exercício e sentou à direita de Deus, onde ele está agora, símbolo de toda a autoridade e todo o poder que lhe foi confiado. O sistema sacrificial levítico foi abolido e agora a igreja está diante de um novo tipo de culto. E o que é que ele está fazendo lá sentado? Ele está esperando Deus colocar o inimigo como escabelo do seu pé. O que é escabelo? É aquele banquinho que o rei apoia o pé para descansar. Deus Pai prometeu para Deus Filho em Salmo 110: fica aqui assentado na minha direita, até que eu declare completamente vitória, quando tu esmagar de uma vez por toda a cabeça da serpente, que é Satanás. Satanás está aprontando um bocado de coisa aí contra a igreja. Satanás está fazendo aí o mundo virar de cabeça para baixo. Ele se esquece que tem uma profecia relacionada a ele. Não é a igreja que pisa na cabeça do diabo, não. É o sumo sacerdote eterno que está no santuário celestial. Uma cadeira foi colocada para ele e ele está aguardando o dia em que ele vai descer vitorioso com a igreja para declarar a derrota do anticristo, para declarar a derrota do falso profeta, para declarar a derrota do diabo e por fim também da morte, quando lançará no lago do fogo e do enxofre. E não pense que isso é alegoria, isso é simbolismo e nem é metáfora teológica, isso é realidade. Deus é espírito. Deus não tem barba, cabelo branco. Deus é espírito, mas Jesus ele tem corpo físico, ressuscitado, glorificado, foi ascenso aos céus, e alguns irmãos nossos tiveram o privilégio de vê-lo. O primeiro foi Estevão. Porque quando Estevão estava prestes a ser apedrejado, que começou a pregar, os fariseus olhou para o rosto dele. Quem chega no santuário celestial e entrega a oferta que Deus se agrada, recebe a glória. Quando olharam para o rosto de Estevão, disseram: ele está parecendo um anjo. Um homem que estava prestes a morrer. Quem está prestes a morrer está com síndrome do pânico, está com ansiedade, está tomando pedindo para você tomar um calmante. Estevão disse: eu estou vendo ele, eu estou vendo Deus sentado no trono, e eu estou vendo Jesus. Agora o que Jesus fez foi tremendo. Ele não disse que Jesus estava sentado. Estevão disse: eu estou vendo o Filho em pé à direita dele. Jesus fez questão de se levantar para recepcionar o primeiro mártir da igreja. Vem, bendito de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Com todo respeito, a igreja não precisa da ONU, a igreja não precisa da Unesco, a igreja não precisa da Greenpeace, do IBAMA, de nada, porque a igreja tem o dono dela, que cuida dela, que protege ela, que guarda ela e que vem buscá-la adornada para participar da festa memorial do Cordeiro. Aquela ceia maravilhosa e bendita, aquela última ceia que ele fez com os discípulos e disse: bebei, comei,
Participe, meus amigos e irmãos. Beba do meu cálice. Eita, que promessa tremenda é aquela de Mateus 26. Eu não beberei convosco de novo, até que beba de novo convosco no reino de meu Pai. A festa está preparada e o sumo sacerdote eterno vai servir o banquete para a noiva adornada que vive aqui em santidade. Agora tem tanta coisa interessante, ainda tem um tempinho aí. É que Moisés, quando entregou a oferta e Deus aceitou, respondeu com fogo e glória. Salomão e seu grupo de sacerdotes, quando inaugurou o templo, Deus recebeu a oferta, recebeu com fogo e glória. E Jesus, que é oferta e ofertante perfeito, Deus também vai dar a ele resposta de fogo e glória. E Jesus já tinha profetizado isso em João, quando disse assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar outro consolador. Eu pedi ao Pai. Ele vai ficar no meu lugar. Vai vos lembrar, vai vos ensinar, vai convencer, vai santificar. Porque o Espírito Santo não é só para a gente regalar o olho e ficar se tremendo, não. O Espírito Santo é para fazer a gente mais santo, mais conhecedor da Bíblia. Crente que é cheio do Espírito Santo, mas não sabe declamar o Salmo 23, é cheio de outra coisa. O Espírito Santo só tem um pouquinho. Porque o Espírito Santo, quando entra num homem, quando faz morada, ele muda aquele homem para melhor. Fica mais parecido com Cristo, fica mais espiritual. A cabeça dele já está lá em cima, só está o corpo aqui, mas ele já pensa com a mente de Cristo. É um ser diferente, é exótico. Por isso que o mundo diz que é estranho, porque é mesmo. Só está a carcaça aqui, a alma já está em outra dimensão. Tu vê esse Siquinha, quando tu entrou, fulano olhou para tu da cabeça aos pés. Vi não, minha filha. Porque o que eu estou vendo é outra coisa. Eu estou vendo trono de glória, eu estou vendo carro de glória, eu estou vendo exército de fogo, eu estou vendo o anjo trabalhando de um lado para o outro, eu estou vendo o leão rugindo. Eu tenho tempo de ver. Tu visse, bichinha, que irmã fulana veio com a mesma bolsa o dia todinho, não está nem cobrando com o sapato. Vi não, minha filha. Eu estou vendo é aquele que tem o cabelo branco como a lã, o olho como chama de fogo, o pé como latão reluzente. Eu estou em outro nível. Eita. Mandou sobre da ganecherebecaia. Tem crente ainda pegado às coisas da terra. Ei, terreno, sobe de nível, chega mais perto do santuário celestial, porque Cristo está lá te esperando para revelar a glória de Deus no culto que ele recebe. Jesus vai subir ao céu, vai entregar a oferta perfeita, vai inaugurar um novo culto. Deus agora vai responder com fogo e glória. Pentecoste, que o pastor leu aqui, Atos 1. Ele diz: olha, fica aqui orando, até que eu desça sobre vós o meu Espírito. Então o culto de Jesus, que foi o culto mais perfeito que a história já viu e verá, foi respondido por Deus com um derramamento do Espírito Santo. E como ele nos ensinou pelo manual de adoração de Levítico que o fogo não pode se apagar, o combustível ele já deu, não se acaba. A lenha ele já providenciou. Se um de nós aqui fosse ofertante, estava acabado esse congresso no primeiro dia, porque a gente é tudo imperfeito. Até a oferta ele providenciou, que é ele mesmo. A única coisa que ele quer é que a gente se apresente. Venha, chegue, fique na posição e veja o que eu vou fazer. Eu sou oferta, eu sou sacerdote, você vai ser somente o tabernáculo. Eu vou fazer morada em você e vou fazer o processo todinho. Agora venha, fique perto de mim, entre na minha presença para você ver o que eu vou fazer. Vai ser glória dentro de glória, glória acima de glória. Quando você pensar que o rio está gostoso, eu mando o anjo rodar o cordel e você ainda mergulha um pouco mais, porque a minha presença é inesgotável. É fogo e glória, é glória e fogo. Ficai até que do alto sejais revestidos de poder. E Deus responde com o quê? Com poder. E aquele poder não é um poder mirabolante, extasiante, não é uma utopia, é um poder que vai ser percebido até com os órgãos do sentido. Eles vão ver, eles vão ouvir, eles vão sentir. Eles ouvem um vento impetuoso, eles veem chamas de fogo, eles sentem o terremoto. Rapaz, o que é isso? Eu não só sei que é bom. É bom. E aquele fogo, irmão, vai tomar aqueles homens e não vai ser um isqueiro que vai durar só um dia do congresso. Aquele crente que quando toca um hino aforrosado, ele marcha todinho. Quando o hino termina, ele já para. Oxe, que fogo é esse? Que depende de trilha sonora. Eu quero ver marchar sem trilha sonora. Eu quero ver rodopiar sem o batuque. Aí eu digo que é fogo mesmo. Aqueles homens que estavam trancados em casa com síndrome do pânico,
Aqueles homens que estavam em casa trancados com medo do sinédrio judaico, do Império Romano, da turba que queria também, quem sabe, terminar o crucificando por serem seguidores de Cristo. Aqueles homens que não tinham coragem de abrir a porta para ver quem estava batendo. A prova é que Jesus, quando chega, não bate a porta. Lá em João 20, Jesus atravessa a porta, não porque ele é fantasma, corpo glorificado. Porque se ele batesse, ninguém vinha abrir. E naquele tempo não tinha interfone para dar uma olhada, nem olho mágico. Mas Jesus já chega no meio da sala. Paz seja convosco, porque ele é o príncipe da paz. Jesus podia chegar dizendo: Pedro, agora estou te vendo, Pedro. Até tu, né, João? Ei, Tiago, tu era tão valentão, cadê tu? Jesus não chegou com ranço, com amargura, chegou com perdão. Paz seja convosco, meus irmãos. Recebei o meu Espírito. Aí deu uma amostra grátis do que ia acontecer em Pentecostes. Soprou o Espírito. Os homens ficaram muito animados. Os homens ficaram animados, irmão. Ficaram cheios. Agora agora tá bom. Vamos continuar orando. Quando Jesus sobe, né? Eles ficam tristes assim. Os anjos aparecem e dizem: varões Galileu, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver descer do mesmo jeito. E ele subiu. Aleluia. E é tanto poder, o fogo e a glória de Deus é derramado, que o Pedro, que tinha voltado a pescar, porque pensava que Jesus não queria mais nada com ele, e depois que Jesus vai na beira da praia, faz mais uma vez a pesca maravilhosa, e manda ele apacentar as ovelhas, vai ser o pregador da primeira cruzada evangelística da igreja. Sem muita homilética, sem muita hermenêutica, ele era um homem simples, sem cartaz divulgando que ele ia pregar, sem carro de som, mas cheio do fogo e da glória. Quando abriu a boca e pregou, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Deu trabalho para a equipe do discipulado pegar o nome de tudinho. Eu não sei como foi que fizeram naquele dia, mas não se perdeu ninguém. Aquele povo entrou na mesma tocha, no mesmo manto, e ficava todo mundo orando, dando glória, lendo a palavra, dividindo o pão, indo para o culto na casa, no campo, na caverna, no palácio, aonde fosse. E o Pedro, que estava com medo, agora pega a Bíblia e vai para o templo orar. Eu quero orar, varão, eu quero dar glória, eu quero fazer a vontade de Deus, porque quem é cheio do fogo e da glória não fica só dentro da igreja, ele vai para fora, ele vai para a rua, ele vai arrancar a alma da garra do inferno. Aí ele chega na porta do templo, tem lá um paralítico, que era colocado ali para receber uma esmolinha. Quando ele vem passando com Pedro e João, o paralítico estende a mão: me dá uma ofertinha, benção. Eu parafraseio, posso nem fazer tanto isso, mas foi pedir logo a Pedro. Pedro tinha pedido um emprego, Jesus não garantiu renda para ele. Se Pedro fosse eu, ia dizer assim: varão, se tu soubesse com quem tu está falando, era eu que estava te pedindo, tu estava me dando, porque a situação que eu estou não está boa. Mas Pedro deu o que tinha, disse: meu filho, eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou. O homem tinha acabado de vir do Pentecoste. Aleluia. Com todo respeito à profissão, eu conheço a fisioterapeuta, vou te dar 6 meses um voucher, e tu fica aí fazendo exercício até andar. Não, meu filho, é na hora e no caixa, sem burocracia. Em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. O homem, irmão, não só levantou e andou não, o homem pulou. Quando chegaram, estava um doido lá dentro pulando, né? Aqui alguém pula, a gente acha estranho, a gente que é pentecostal, mas que é isso? Imagina lá, no templo, os judeus, e o homem lá: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que é isso, menino? Tá doido? Tô não, tu é curado. Eu nunca andei, mas agora chegou um homem e tocou e mandou andar. Era o fogo e a glória de Deus fazendo efeito na igreja pentecostal. Aleluia. Nada para a igreja que está cheia do poder de Deus, nada para a igreja que está envolvida na glória de Deus. E Satanás está querendo fazer com que a gente não consiga entrar no Santo dos Santos. Mas o Senhor Jesus, ao longo desta semana, pelo poder da sua palavra, Ele vai tomar os nossos corações, irmão. Ele vai tomar a nossa alma. Há uma guerra travada contra a carne. E tem muita gente nas águas rasas, mas o cordel de Jeová vai levar muita gente para mergulhar neste ribeiro. Você vai sair essa semana diferente. Faça um propósito com Deus e não falte nenhum culto. Chegue aqui quando a porta ainda estiver fechada. Jeová, eu já estou com sacrifício e já estou no altar. Toca fogo, Jesus. Toca fogo que eu quero subir a fumaça. Se sentar um cru do teu lado, a fumaça do fogo da labareda que Jeová botar no teu altar vai servir para esquentar ele. Porque
porque às vezes senta um cubo de gelo do lado da gente, mas não se preocupe não, porque esse cubo de gelo não vai esfriar o teu altar não, é o fogo de Deus na tua vida que vai derreter esse gelo e ele vai começar a borbulhar. Vai começar a borbulhar. Eita, isso é mistério. Ei, anda sobre mim, tio. E alguém vai dizer, o que é isso? É a labareda de Jeová, aquecendo a alma, aquecendo corações, para ser cheio da presença de Deus. Abre a tua mão e recebe labareda de Deus. Não abra a sua mão, isso não é um ato qualquer não. Abra como quem abre para receber. Abra a mão como quem abre para receber. A palavra de Deus é poderosa. Receba labareda, 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 labareda. É fogo santo, é fogo vivo, é fogo pentecostal, é fogo que queima a frieza, é fogo que queima a vaidade, é fogo que queima a irreverência. Você vai sair incendiado deste congresso e a tua vida vai ser uma chama para incendiar muitas vidas. Assim diz o Senhor Jeová. Receba fogo na sua alma, receba fogo no seu coração. Você vai cantar no fogo, vai pregar no fogo, vai evangelizar no fogo. O professor da EBD vai dar até a lição no fogo, vai ter que se segurar para não falar em língua. Jesus, o que é isso? Tu não pedisse para eu derramar fogo? Tu não pedisse para eu incendiar a tua alma? Receba a graça, igreja. A igreja que vai subir é uma igreja cheia do fervor, é uma igreja cheia da glória, é uma igreja cheia e impactada pela presença do Deus El Shaddai. É tempo de crente vir de casa pegando fogo, aleluia. Mas não é pegando fogo do estresse não, é o fogo do Espírito. E quando alguém vier fofocar, quando alguém vier falar da vida dos outros, tu dá duas glórias misturadas com aleluia e tange essa ave de rapina para bem longe, porque o teu altar não vai ser adulterado, o nosso altar não vai ser corrompido. Eita glória! E alguém que está frio e incrédulo vai ser incendiado por Deus pela tua vida.